Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque e hoje é terça-feira, véspera do jogo do ano, né? Até aqui, pelo menos, Botafogo e Aurora amanhã no Newton Santos. Começando falando o seguinte, tá? Já digo que eu não assisti. O Botafogo, né? O Botafogo TV divulgou ontem os bastidores da incrível vitória sobre o Audax, né? Gente, eu entendo que o mundo de hoje, né? A gente está aqui no YouTube, enfim, tudo é relacionado a plataformas, a mídias, né? Engajamento, né? Todos esses termos aí novos, né? Da moda. Mas eu, na boa, não me animo em ver bastidores. Olha que eu estou sempre defendendo aqui o Botafogo TV, mas bastidores da vitória diante do Audax, com todo o respeito que o Audax merece, né? Como equipe, mas assim, tem certos conteúdos que eu acho que poderiam passar batidos, né? Eu até fiquei pensando, será que não seria mais interessante a gente ver bastidores do Botafogo na Bolívia? Tudo bem que teve aquele empate ali no final que foi uma ducha de água fria, mas uma viagem internacional, né? Talvez ali fosse mais curioso. Certamente o Botafogo tinha preparado todo o material, né? Sempre faz assim. E aí com o empate acabou não divulgando os bastidores dessa epopeia, né? Pela Bolívia, né? Também não sei se eu teria assistido, porque acho que o torcedor ficou tão pé da vida com aquele empate no final. Mas enfim, fato é que a Botafogo TV, quem quiser assistir, está convidado a assistir na Botafogo TV os bastidores da vitória do último sábado, né? Botafogo, todos os outros clubes, né, fazem isso de quando o time ganha, né, postam ali os bastidores, mas tem alguns aí que realmente, enfim, é quase tão constrangedor, né? Pela obrigatoriedade de vencer o Audax, que é o lanterna, né? Perdeu todos os jogos do Carioca até aqui. É quase tão constrangedor como foi também, que eu comentei aqui ontem, a homenagem ao Eduardo, né? Pelo golaço diante do Vasco. Mas, enfim, galera, seguimos. A CBF divulgou, tá, a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Chamado de A1 2024. O Botafogo volta a participar desse campeonato e de cara vai ter uma pedreira, tá? Estreia dia 15 de março, lá na Fonte Luminosa. Carlos, onde fica o estádio da Fonte Luminosa? Lá em Araraquara, diante da Ferroviária, que é uma das equipes, para quem não acompanha o futebol feminino, a Ferroviária é uma das equipes mais vencedoras, né, mais fortes do Brasil. Então, Botafogo, as gloriosas, né, já estreando com essa pedreira. E um dado também interessante, né, é que é um campeonato, começa com um turno só, né? Não tem jogo de ida e volta. Então, por exemplo, a Ferroviária não virá o Newton Santos, tá? O primeiro jogo em casa do Botafogo é justamente na segunda rodada, dia 21 de março, diante do Grêmio, tá? No Newton Santos. E o único jogo que será televisionado pelo Sport TV vai ser o clássico com o Flamengo, lá na Gávea. Então, a mesma coisa, poderia ter sido Newton Santos, mas a tabela aí botou para a gente enfrentar a equipe do Flamengo na Gávea no dia 2 de maio, tá? Então, pelo Sport TV, apenas no primeiro turno esse jogo de 2 de maio, mas eu acredito que a Botafogo TV aí sim vai estar transmitindo os outros jogos, né? Acredito nisso. Não tenho essa informação ainda, tá? Então é o seguinte, como é que funciona o Campeonato Brasileiro Feminino? São 16 equipes, tá? Turno único. Dessas 16 equipes, 8 se classificam e aí começa a mata-mata, né? Quarta de final, semifinal, final. Essa fase de turno único vai até o final de junho e depois o campeonato se estende até setembro, né? Tomara aí que as gloriosas consigam, né, estar entre os 8 primeiros. Pessoal, de volta aqui ao futebol masculino. O Aurora, né, já está no Rio de Janeiro, aí, como eu já tinha falado, e ontem treinou lá nas Laranjeiras. Só que o que chamou atenção é que a equipe boliviana está com um grupo reduzido, né? Pelo menos ontem, até ontem, tinha só 18 jogadores, já que teve aquela questão do jogo com o Jorge Wilstermann, né? Que inclusive o Aurora venceu, não ter sido adiado. Então o Aurora preferiu mandar esses 18 jogadores que saíram lá de Cochabamba no sábado, e depois outros jogadores vão se juntar à equipe, tá? Saíram ontem lá da Bolívia e aí certamente hoje já treinarão juntos. Então esses 18 jogadores virará aí um grupo de 20 e poucos jogadores, né? Ainda sobre a partida de amanhã, quem não garantiu ainda ingresso,
Se liga no seguinte, tem muita gente aí que é mais antiga, enfim, tem dificuldade com compra online, né? A venda de pontos físicos, tá? Ou seja, General Severiano e Bilheteria Oeste do Newton Santos funciona apenas até hoje, tá? De 9 da manhã às 17 horas. Então, Bilheteria Oeste do Newton Santos e GS funcionando hoje até as 5 da tarde para compra em pontos físicos, tá? Amanhã, dia do jogo, só compra online. Quem decidir ali de última hora ir apoiar o Fogão, beleza? Galera, o estacionamento também é uma dica importante, inclusive eu já garanti, né, vaga no estacionamento. O Botafogo vai abrir às 19h30, tá? 19h30, 2 horas antes do jogo, e aí, como é de praxe, 1 hora após o término da partida, fecha o estacionamento do próprio estádio Newton Santos. Vamos falar de técnico? Eu sei que é isso que você quer saber, né? O assunto aí principal, junto com o jogo, né? Tá ali rivalizando, né? Botafogo e Aurora e novo técnico do Botafogo. A TNT Esportes, através do jornalista o Arthur Quesada, tá? Disse que o Botafogo fez uma consulta pelo Rui Vitória, né? Um dos nomes aí que está sendo falado, né? Cotado. Mas o técnico, a princípio, vai tirar um ano sabático, tá? Ele não está desempregado, é mais chique, né? Não, ele está desempregado, mas ele quer uma pausa na carreira. Foi pelo menos isso que o Quesada apurou. Então o Botafogo fez ali uma primeira sondagem e o Rui Vitória, que dirigiu a seleção do Egito até agora, em janeiro, né? Teve a Copa das Nações Africanas, né? E o Egito acabou caindo diante da seleção do Congo nos pênaltis, tá? Nas oitavas de final, agora em janeiro. Então o Rui Vitória, a princípio, não quer emendar um novo trabalho, né? Então é um nome aí que, segundo a TNT Esportes, o Quesada está por hora descartado, tá? A menos que o Textor, né, faça aquela coisa de tentar ali convencimento, né? Só para a gente entender a carreira do Rui Vitória, para ver se esse nome tem a ver com a carreira dele, tem a ver. Claro, tô brincando, é um sobrenome, né? O Rui Vitória tem 53 anos, tá? E o trabalho mais longevo dele foi à frente do Benfica, né? 3 anos e meio, né? E desses 3 anos e meio, o Rui Vitória fez valer o seu sobrenome, ganhou 3 campeonatos portugueses, tá? Então foi ali a passagem de maior destaque, tá, da carreira dele. Outro trabalho dele também, que foi, a gente pode dizer que foi longevo também, foi à frente do Al Nassr, né? 2 anos e meio dirigindo a equipe lá do mundo árabe, e ele contabiliza também no currículo passagens por equipes portuguesas como Fátima, Passos de Ferreira, Vitória de Guimarães, estou tentando caprichar no sotaque aqui em português, e também no Spartak Moscou, tá? Então também teve um trabalho lá na Rússia. Rui Vitória tem quantos títulos na carreira? 7 títulos no total, e como eu falei, né, destaque aí para o tricampeonato em terras portuguesas, tá? Galera, outro técnico que o nome surgiu ontem, foi até o Hélito Arruda que ventilou esse nome primeiro, um nome muito forte para quem acompanha o futebol português, um nome aí que causa realmente, né, muita gente elogiando, do Leonardo Jardim, tá? Leonardo Jardim, que ele é curiosamente nascido na Venezuela, mas tem nacionalidade portuguesa, fez sua carreira toda, né, em Portugal, e o Leonardo Jardim hoje ele está também no mundo árabe, né? Parece ser uma tendência dos técnicos portugueses, né, como o próprio Castro, enfim, que se destacam, né, recebem propostas irrecusáveis para dirigir equipes lá do mundo árabe, né? Então ele está hoje em dia no Al Rayyan, né? Então, ao contrário do Rui Vitória, que estaria disponível no mercado, entre aspas, né? Ele não quer trabalhar agora, o Leonardo Jardim está bem empregado, e aí justamente a informação que o canal do Medeiros trouxe, né? Que o Botafogo já praticamente descartou o nome do Leonardo Jardim, primeiro porque o salário dele, tá, é superior a 2 milhões de reais, e segundo que a multa rescisória, né, para o Botafogo tirar ele do Al Rayyan seria superior a 50 milhões de reais. Muita grana realmente
para o técnico, volto a dizer, bom técnico, né? Conceituado técnico Leonardo Jardim, de 49 anos, tá? Trabalhos do Leonardo Jardim até aqui, tá? O mais marcante foi na França, no Mônaco, né? Ou Monaco, como dizem os franceses, foi o trabalho mais marcante dele, mas ele também passou por equipes como o Braga, né? O Braga acho que é a terceira ou quarta força, né? De Portugal, o Chaves e também Sporting de Portugal e Olympiacos, tá? Então, alguns trabalhos aí do Leonardo Jardim. Volto a dizer um nome que, para quem acompanha o futebol lusitano, assim, impressionou, né? Muita gente desejando o Leonardo Jardim para técnico do Botafogo, mas realmente esse salário e multa dificultaria bastante. Mas o Textor não tem dinheiro? Tem dinheiro, mas também ele é um empresário de sucesso justamente porque ele não rasga dinheiro, né? Ele abre o bolso, né, até certo ponto, né? Tem que ter um mínimo aí de noção, né? E, gente, eu botei na thumb, né, o nome do Pedro Martins. Mas tem o Carlos Carvalhal. Beleza, Carlos Carvalhal também é um nome que segue forte na mesa do Textor. Mas o Pedro Martins, que tem 53 anos, hoje está à frente do Algarafa, tá? É um nome aí que agrada também, tá? Ganha força justamente pelo fato do Rui Vitória e o Leonardo Jardim, a princípio, estarem, né, descartados. O Pedro Martins, ele foi tricampeão pelo Olympiacos da Grécia, tá? E essa passagem dele pelo futebol grego foi, assim, avassaladora, tá? Considerado hoje um dos melhores técnicos que já estiveram no futebol grego, tá? Pedro Martins. Ele ganhou, além do tricampeonato grego, ainda ganhou uma Copa da Grécia, tá? E tem vários recordes. Técnico que mais rápido chegou e foi campeão lá na Grécia, número de vitórias, enfim. As estatísticas do Pedro Martins realmente são impressionantes, né? Tanto é que ele chega ao Algarafa, né? Por conta desse currículo dele no futebol grego, tá? Em Portugal, ele foi jogador, tá? Um dado curioso. O Pedro Martins, ele jogou pelo Sporting, foi um jogador sem muito destaque, tá? A gente pode dizer aí que o auge da carreira dele como jogador de futebol foi ter disputado as eliminatórias de Copa do Mundo, tá? A Copa da França de 98. O Pedro Martins, que hoje tem 53 anos, disputou aquelas eliminatórias, mas não ficou famoso como jogador. Hoje sim, ele é um dos nomes aí da nova geração portuguesa de técnicos. Galera, corri aqui 13 minutos. Comenta aí embaixo aí se você tem preferência de um desses nomes. E é isso, a gente vai ter notícias. Botafogo tem pressa? Botafogo, segundo o GE, tem uma certa pressa, claro, porque a gente começa a visualizar o seguinte: Botafogo amanhã enfrenta o Aurora, se classifica, né? Pelo amor de Deus. Depois, no final de semana, pega o Fluminense, situação aí sim difícil, né, no Carioca. E depois, já no dia 6 de março, já teria o primeiro confronto contra o Bragantino ou Águilas Douradas. Se não me engano, hoje, né, se define esse confronto lá no Nabi Abichedi. Então, se a gente for analisar, o Botafogo, que gostaria de ter já uma definição até amanhã, falei isso alguns dias atrás, né, sobre o novo técnico, vamos colocar aí que, na pior das hipóteses, até domingo, né, até o jogo com o Fluminense, o Botafogo queira, né, o Textor, né, que teve aí essa situação toda em relação ao falecimento da mãe dele no final de semana, né, deu uma atrasadinha, mas essa semana ele já está de novo focado nisso para fechar com um desses nomes. Carlos, pode acontecer de algum técnico que não seja português fechar com o Botafogo? Pode, mas não seria uma zebra, tá? Não é o mais provável, realmente. O Textor volta, né, aquele planejamento dele, como foi com o Luiz Castro, a ser um técnico que chegue, né? A gente quer isso, pelo menos, e que ele entregue a chave do Botafogo, ou seja, que ele dê poderes a esse técnico e que seja um chato do bem, como era o Castro, né? Vocês lembram que a gente ficou meio... torceu o nariz quando o Castro reclamou do campo lá do Lonier, reclamou muito, né, do campo anexo do Newton Santos, né? Mas hoje a gente dá valor a esse estilo turrão, né, português, e talvez o Botafogo queira alguém desse tipo, um cara que chegue
faça essa junção, né, de base e equipe profissional, e que seja um cara para ficar ali cobrando, reclamando, tem que arrumar isso aqui, não tá bom isso aqui não serve, né, como foi o Castro, né? E ontem eu comentei, acho que foi ontem, que o Textor hoje está à frente da negociação, porque o último técnico, o Thiago Nunes, ele simplesmente concordou, né? Foi uma indicação do scout, né? Do Botafogo. Mas, na verdade, se a gente for olhar, né? Os dois últimos técnicos, o Lúcio Flávio também foi um nome que o Textor acabou concordando, né? Mas não foi uma escolha dele, né? Então, são dois treinadores aí que não deram certo, né? Por acaso, né? A gente não está dizendo, o scout do Botafogo tem sido muito bom em relação aos jogadores, né? Com treinadores não foi tão assertivo. Então, dessa vez, o Textor chama a responsabilidade de novo. É óbvio, gente, que a palavra final sempre vai ser do Textor. Então, quando o Luiz Flávio assumiu, o Textor concordou, né, que naquele momento, né, jogadores pedindo e tal, beleza, vamos botar o Luiz Flávio. Mesma coisa, quando o Mazuco, o Alessandro Brito trazem o nome do Thiago Nunes, né, o Textor dá a palavra final e concordou, mas não foram escolhas dele, né? Dessa vez, Textor novamente toma, né, a frente aí das negociações, como foi justamente com Bruno Lage e Luiz Castro. Beleza? E como também tinha sido também a ideia do Caçapa, né? Também tinha sido do próprio John Textor. Então, assim, Botafogo tem pressa e não tem, né? A gente sabe que passando pela Aurora já teremos um compromisso dificílimo, muito provavelmente contra a equipe do Red Bull Bragantino, mas o Botafogo também sabe que é aquele famoso não pode errar de novo, né? A gente quer acertar no técnico para ser um técnico que fique pelo menos, na pior das hipóteses, até o final da temporada, né? Quer dizer, disputar toda uma Libertadores e disputar a Copa do Brasil e disputar o Brasileirão até o final do ano, né? Pelo menos isso, né? Tomara, né? Eu tô esperançoso, torcendo para seja quem for, Pedro Martins, Carlos Carvalhal, ou até mesmo o Léo Jardim, né? Rui Vitória mude de ideia e tal, um desses treinadores seja um treinador que vá fazer a diferença no Botafogo. O Diego Souza teve ontem no Boleiragem, né? Ex-jogador Diego Souza, agora aposentado, e até fez um comentário, né? Eu não gosto de ficar aqui voltando 2023, mas ele fez um comentário que o Thiago Nunes, em vez de pensar muito em tática, em testes, ele tinha que ter sido mais paizão do elenco, né? Então, eu acho que se vier um técnico, paizão ou não, mas um técnico que saiba cobrar, saiba gerir bem um vestiário, dominar um vestiário, né? Como acabou sendo o próprio Luiz Castro, né? Eu acho que isso que o Botafogo está precisando para a gente, de uma vez por todas, apagar 2023, né? Esquecer 2023 e perceber que já estamos em 2024. Beleza, galera? Deixe seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para a plataforma do YouTube, entender que isso aqui é um conteúdo bacana e apresentar para mais botafoguenses. Valeu, tamo junto. Seja o que Deus quiser.